E aí, saúde mental é um investimento? O que significa janeiro branco? E existem dicas para você melhorar ou evitar os sintomas de um transtorno mental? Vamos conversar sobre isso hoje? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje estamos de volta ao nosso lar doce lar. Eu gosto muito de viajar, confesso para vocês, mas eu prefiro 1000 vezes voltar para casa, porque é aqui que é o meu lugar, aqui que eu sou feliz. Então, estou muito feliz de estar de volta, né? Mas precisamos estar conversando nesse janeiro, de um tema muito interessante, saúde mental. E eu me proponho a hoje nós refletirmos sobre algumas dicas, na verdade são 4 dicas para se ter saúde mental. Então vamos alimentar a alma e o espírito trazendo esse tema que é muito importante. Vamos pensar que quem não tem saúde mental tende a desenvolver ou já tem um quadro de doença mental. E a doença mental é algo tão ruim e negativo quanto qualquer outra doença. Então vamos pensar, para quem tem doença cardíaca, como por exemplo, pressão alta, arritmia, é muito ruim, concordam? Para quem tem doenças hepáticas, como cirrose, hepatite, é muito ruim. Ninguém discorda de mim, não é mesmo? Para quem tem doenças no sangue, como anemia, leucemia, é algo muito negativo. E para quem tem alguma doença mental, como depressão, ansiedade, estresse, TDAH, é igualmente negativo. Só que posso afirmar para vocês que quem é doente mental sofre 2 vezes mais do que os outros. E eu vou explicar por quê. Veja bem, quem tem uma doença física, né, tem todo o apoio da família. Né? Se você tem ou tem algum familiar que tenha alguma doença física, é natural que todos, né, os que circulam aquela pessoa e se preocupam com ela, vão incentivar ela a ir ao médico, a fazer exames, a ingerir medicamentos na hora correta, a ter um estilo de vida mais saudável, alimentação, exercícios físicos, né? Então todos vão se empenhar para ajudar aquela pessoa a sair ou melhorar os sintomas daquele quadro. Perfeito. Mas e quem tem doença mental? Né? Quem tem uma depressão, uma ansiedade, sofre além de todos os sintomas muito ruins e muito pesados, né, que são os sintomas de quem tem alguma doença mental, também sofre pelo estigma, né, o preconceito. E eu falo isso com toda a propriedade, porque inúmeros familiares chegam buscando ajuda, né, no meu consultório, falando: doutora, ele não se esforça, ele é preguiçoso, ele é desmotivado, ele parece que ele não quer ajuda de ninguém, ele não reage. E eu falo para vocês que é unânime, que ninguém quer ser doente. O doente mental não é que ele não faça algumas coisas, é que ele não consegue fazer. Isso é um sofrimento a mais, você não ser compreendido, você não ser apoiado, né? Então, veja bem, o sofrimento é duplo. Além dos sintomas, de quem tem uma doença mental sabe quão ruins são esses sintomas, também sofreu preconceito e estigma, né? Então, é muito pesado. Mas vamos pensar que com a Covid-19, o mundo sofreu um abalo a partir de 2020. E esse abalo repercute até nos dias de hoje. No Brasil, por exemplo, aumentaram os índices de depressão, os casos de alcoolismo,
aumentaram os abusos sexuais, aumentou o número de divórcios, aumentou o quadro de ansiedade, aumentaram os números de pessoas que se suicidaram. Então veja como que a questão da pandemia afetou a todos. Só que quem tem ou tinha propensão a ter doença mental, esses casos pipocaram. É muito triste porque não é tão divulgado o número real de pessoas que sofreram a partir de 2020 e sofrem até hoje com as doenças mentais. Então é um caso que precisamos estar sempre alerta. E por que janeiro branco? Veja bem, janeiro, eu coloquei até essa blusinha para ficar muito claro para vocês da importância do janeiro branco. Tá? A partir de 2019, 2020, com o aumento do número de doentes mentais, houve um entendimento da classe médica de que janeiro geralmente é o mês que nós fazemos uma retrospectiva do passado e já fazemos novas programações para ter um futuro melhor. Isso é meio que, entre aspas, unânime entre as pessoas. Janeiro é um mês de você olhar para si, para você tomar novas atitudes, que você dá uma parada em todas as questões externas e olha para dentro de si. E esse mês foi proposto vamos dizer assim, pelos médicos em geral, pelos estudiosos, especialistas, que seria um mês ideal para a pessoa poder perceber o que há de ruim mentalmente nela e nos que a circulam, porque muitas vezes você está do lado de uma pessoa que tem um quadro de depressão, que sofre muito com ansiedade, que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, Então muitas vezes você até se impacienta com aquela pessoa falando, poxa, eu acabei de falar para você fazer isso, mas a pessoa ela tem uma atenção diminuída, não é que ela não queira fazer, é que ela não lembra de fazer, Então isso é um transtorno mental. Só que você está do lado e não percebe o sofrimento dessa pessoa. E o janeiro branco foi proposto para que estejamos alertas, não somente com a nossa saúde mental, mas também daqueles que nos circulam, para que possamos efetivamente ajudar os outros. Bom, agora eu quero trazer para vocês uma questão muito interessante, tá? A saúde mental é algo que você pode desenvolver a partir de alguns pilares, tá? E eu vou trazer para vocês algumas dicas. São 4 pilares que, se você conseguir conciliar no teu dia a dia, colocar na tua rotina, se você já tem um transtorno mental, você pode amenizar os sintomas. E se você ainda não tem, mas está caminhando para se ter, você pode evitar de tornar um doente mental. Então você pode evitar um quadro de depressão, de ansiedade, um estresse. Então vamos aos pilares da saúde mental? Primeiro pilar, sono. Veja bem, atualmente as pessoas menosprezam a importância de uma boa noite dormida. Mas isso é muito importante para a saúde física e mental. Quando você dorme bem, no outro dia você está muito mais disposto para fazer todas as atividades que você precisa. E mentalmente precisa-se de um sono reparador. Vou trazer para vocês alguns benefícios do sono. Quando você consegue ter uma rotina de sono bem estruturada, o sono já faz parte da tua vida, Você já tem hora para dormir, hora para acordar e acorda disposto. Você aumenta a sua imunidade, melhora a sua saúde cardíaca, melhora a sua respiração, tem muito menos chances de desenvolver depressão, a ansiedade, o estresse. Libera um hormônio que, olha, esse é muito interessante, o hormônio que auxilia no emagrecimento. Olha quantos benefícios temos quando se tem uma rotina do sono adequada. Segundo pilar para se ter a saúde mental é a alimentação. Muitos já falam a importância e muitos outros já entendem o quão bom, quanto positivo é uma pessoa ter hábitos saudáveis.
Mas a alimentação também ajuda muito na questão mental. Por exemplo, quando as pessoas ingerem, né, alimentos saudáveis e alimentos muito mais, vamos dizer assim, nutritivos in natura, tá? O que significa? Frutas, verduras. A dieta do brasileiro é muito rica, tá, de componentes proteicos, como por exemplo assim, o arroz e feijão é excelente para a saúde. Existem estudos que já comprovam isso. E quando a pessoa tem esses hábitos de se alimentar com produtos mais naturais possíveis, né, ela vai diminuir mentalmente a questão de ter ansiedade, ter depressão. Veja, a alimentação saudável ajuda não só a questão do físico, tá? Traz benefícios físicos, mas também mentais. Porque ele blinda a tua mente de desenvolver transtornos mentais. Então, nada de processados, nada daqueles gordurosos, adocicados. Eu entendo que é algo muito chamativo, muito atraente, né? Mas que isso seja uma vez no mês, né? Quanto mais espaçado, melhor para a sua saúde. Faça as boas escolhas na questão de alimentação, que se ajuda não somente o físico, mas também a sua mente. Terceiro pilar para se ter saúde mental: atividade física. A atividade física, seja qual for, das mais simples, como por exemplo caminhar, até as mais complexas, como um circuito, uma arte marcial, não importa o que você faz, mas o melhor benefício que você faz para si mesmo é ter o hábito de atividade física na tua rotina. Eu vou trazer, bom, todos já sabem os benefícios físicos, né? Por exemplo, assim, da pessoa ter mais resistência, né, para fazer suas atividades do dia a dia, sentir menos dores, tudo isso vem de fazer exercícios físicos. Então a pessoa que fica muito tempo sentada, se ela fizer exercício físico, ela vai sentir menos a lombar, as pernas, né, a circulação do sangue não vai ficar inchada, né, porque ela tem esse hábito de se exercitar. Isso é muito benéfico, muito positivo. Mas eu vou trazer para vocês os benefícios mentais de ter uma atividade física na tua rotina. Quando a pessoa tem o hábito da atividade física rotineiramente, ela vai blindar a mente dela. Bom, primeiro vamos começar com a blindagem física, né, que é muito importante também. Vai evitar o diabetes, evitar o colesterol, evitar as doenças cardíacas, evitar o câncer. E mentalmente, ela vai evitar o Parkinson, evitar o Alzheimer, evitar desenvolver depressão, ansiedade, estresse, né? Quando a pessoa se exercita, nossa, ela evita que as demandas diárias afetem ela, porque ela tem um propósito maior, ela tem uma outra visão de mundo. Olha quantos benefícios que a atividade física faz. Então, assim, de todos os pilares, esse é um dos mais importantes. Eu diria, é o mais importante, porque assim, é a saúde na certa. Ter o hábito de atividade física é saúde na certa, física e mental. Mas temos um quarto e último pilar, que é igualmente importante, mas é algo muito sutil, que talvez você não tenha se dado conta de quão isso é importante para a sua saúde mental. O quarto pilar é ter relacionamentos saudáveis. Hoje em dia vivemos numa rotina muito corrida, muito estressante, né? Há muitas cobranças, há muitos prazos, né? Há uma alta demanda na vida de todo ser humano. Você pode estar no campo ou na cidade. Aonde você estiver, as cobranças sempre vão nos acompanhar. Só que, se você tem relacionamentos saudáveis, você blinda a sua vida, seu cérebro, a sua mente, de que essas situações externas causem um desconforto que te levem à doença mental. Então, ter uma pessoa para você contar seus sonhos, seus planos, seus projetos, alguém que fala, olha, vai dar certo, né? Confia, nossa, você é capaz, faz isso mesmo. E também falar, olha só, fracassou, mas eu estou aqui com você, vamos tentar de uma coisa diferente, né? Ter um apoio.
ter um amigo, ter um parceiro, ter uma amizade que você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Isso faz muito bem para o cérebro. Isso é muito importante. Tem algumas pessoas que precisam, né, de um pouco mais de isolamento, tá? Eu tenho um temperamento que eu até gosto, né, e frequento lugares com muitas pessoas, mas não é a minha primeira opção. A minha primeira opção é ficar em lugares mais isolados, né, ter um contato menor com as pessoas, né, ter momentos para me recarregar, e eu preciso me recarregar energeticamente num lugar como esse, né, com silêncio, com barulho de animais, né, as árvores, o vento nas árvores. É assim que eu fico muito mais, vamos dizer assim, confortável. Mas nenhum ser humano, nasceu para a solidão. Então a total reclusão faz mal para a mente, né? Inclusive em animais houveram pesquisas que demonstraram que quando os animais ficavam isolados dos seus pares, de outros animais, vamos dizer assim, eles desenvolviam doenças físicas, tá? Eles começaram a apresentar sintomas muito semelhantes de depressão e ansiedade, e o pior, eles enlouqueciam. E isso é algo que, assim, talvez vocês já tenham percebido. Os animais enjaulados, sozinhos, eles realmente demonstram comportamento de loucura, eles não param, né? Eles têm, assim, aquela coisa de, ficam muito agressivos, né? Ficam realmente descompensados. Então, olha os malefícios para um animal ficar sozinho, o que dirá para um ser humano? Que nós somos eminentemente seres sociáveis, né? Precisamos do social, precisamos sentir que podemos contar com o outro, né? Que viemos de uma família que, na maior parte das vezes, nos dá apoio, né? Nos dá palavra de incentivo, não todas as vezes, muitas vezes. E os amigos são a família que escolhemos, né? É bíblico uma passagem que fala: existem amigos mais chegados que irmãos. Então, tem amigos, né? Os relacionamentos saudáveis levam a uma mente saudável. Muito bem, guerreiros, eu agradeço a todos que me assistiram até aqui. Muito obrigada. Que tenhamos dias de vitórias e saúde mental. Espero vocês em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Beijos e até lá!